Lendo aqui agora mais um devocional, Propósito com as Amigas. E eu quero ler aqui em Lucas, capítulo 8, e o versículo 53, que diz assim: Isso fez com que zombassem e rissem dele, porque todos sabiam que ela estava morta. Então Jesus a tomou pela mão e disse: Menina, levante-se. Naquele mesmo instante, a vida dela voltou e logo ficou em pé. Deem alguma coisa para ela comer, disse Jesus. Os pais delas ficaram maravilhados, mas Jesus insistiu em que eles não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Essa passagem ela fala sobre a filha de Jairo. Jairo era um líder, né? Então ele foi pedir ajuda ao Senhor. Quando ele soube que a filha dele, os mensageiros tinham falado que a filha dele estava morta, né? Então Jairo, ele foi ali pedir ajuda ao Senhor. E quantas das vezes a situação ao nosso redor parece ser de morte, né? Mas o Senhor, ele nos mostra que ainda há esperança, né? E muitas das vezes a gente se entristece pelo que os olhos da gente vê, né? Quando Jesus ele estava a caminho do milagre, quando ele estava no caminho da cura, né? Nesse percurso teve a mulher que sofria 12 anos com fluxo de sangue. Então a fé daquela mulher, ao saber que Jesus estava passando por ali, né? Ela tocou em suas vestes e Jesus sentiu sair dele virtude e curou aquela menina enferma também, aquela mulher que sofria 12 anos com a enfermidade, né? Era uma morte espiritual. Era uma morte fisicamente, mas espiritualmente ela tinha muita fé de que um dia ia ser curada, né? Essa história também é uma passagem muito linda, maravilhosa da Bíblia, que nos mostra que a fé, ela move montanhas. A fé, ela nos surpreende, né? Porque Jesus, ele nos deixou esperança. E com a filha de Jairo não foi diferente, né? Quando Jesus chegou ali, muitos riam, né? Sorriam, e talvez para Jairo era um sorriso de como se ele fosse pedir ajuda a alguém e ele não ia ter retorno. E com a gente não é diferente. Muitas das vezes, como eu tenho falado, a gente vê morte onde ainda há vida, né? E a nossa fé, ela faz a gente ultrapassar montanhas. Então, que essa palavra eu trago para você, que a gente consegue tudo na nossa vida, né? O impossível se torna possível quando a gente não perde a fé. Tá? Porque Jesus, ele não foi crucificado, ele não foi morto ali em vão. Ele jamais ia dar sua vida ali se ele não fosse nos retribuir com esperança, né? Com alegria, com abundância. Então, que você não perca a fé em nada, principalmente na sua saúde, né? Muitas das vezes os médicos têm falado que não há jeito. Se o médico falou para você que não há jeito, que não há mais cura, né? Ore, tenha fé para que Deus mude o diagnóstico dos médicos, né? E assim se faz. E muitas das vezes a pessoa diz assim: mas tal pessoa tinha muita fé, né? Mas não conseguiu, não obteve a cura, não obteve a fé, não obteve vitória. Mas talvez a trajetória daquele alguém tinha sido diferente do outro que Jesus abençoou, né? Que Jesus curou. Então a nossa trajetória condiz muito com o que a gente espalha e não com o que a gente junta. E muitas das vezes a gente junta e esquece do que espalhamos. Então que a nossa fé ela seja para honrar e glorificar o nome do Senhor. Então que você a cada dia possa buscar o Senhor. Senhor, eu quero vida aonde não há vida. Eu quero, Senhor, vida aonde muitos dizem que será morte. E Deus vai te surpreender. Então que essa palavra ela entre no teu coração, tá? E tem aqui também o capítulo 51. Quando eles chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou entrar ninguém no quarto, a não ser Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da menina. A casa estava cheia de gente, se lamentando e chorando. Porém, ele disse: parem de chorar, ela não está morta, está apenas dormindo. Então, como muitas das vezes as pessoas ao nosso redor, né, às vezes, em vez de unir em oração, na fé, né, elas vê ali um sepulcro aberto, vê uma cova aberta, já vê, como é que eu posso dizer? Já vê ali a ajuda financeira até para o caixão. Mas eu quero te dizer, nessa tarde, com essa palavra que o Senhor tocou no meu coração, que aonde há morte, haverá vida, e vida com abundância. Amém? Que esse é o meu devocional de hoje e que você acrescente a sua fé a cada dia. Busque ao Senhor e creia no impossível. Porque o possível vai ser possível, porque Deus ele é grande. Jesus ele não nos deixou uma palavra vã, entendeu? Então que você use a sua fé. Veja além do impossível. Que Deus abençoe cada um nesta tarde.